O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que espera julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e Abro aspas, vai ser uma batalha longa, dura e assimétrica. E antes de ouvir aqui Cauty e Piotto, deixa eu trazer mais um trechinho aqui do discurso de Donald Trump. Mais um convite para você. Aqui embaixo tem um botão, um link para você entrar no grupo, uma palestra gratuita dia 10 de fevereiro. Tudo sobre direitos trabalhistas. Você precisa participar. Não pode ficar de fora dessa. O link tá aqui embaixo, tá bom? É só clicar no grupo, é gratuito e lá você vai ter mais informações. Te espero. Vamos para o nosso giro agora com essa informação quentinha. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que espera julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado ainda em 2025 para evitar tumultos em 2026, que é um ano eleitoral. A declaração foi dada em uma entrevista ao veículo Brasil Confidencial ontem, segunda-feira. Mendes disse ainda que o julgamento no Supremo sobre a tentativa de golpe não deve demorar muito e que, ao surgirem novos acusados, as denúncias poderão ser fatiadas. De acordo com o ministro, a investigação da trama golpista conduzida pela Polícia Federal foi extremamente bem feita e, abre aspas, tudo impressiona. Fecha aspas. Ele já deu um veredito, então? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ainda analisa o relatório elaborado pela PF. Caberá a ele decidir se denunciará os investigados, se recomendará o arquivamento ou se pedirá investigações complementares. Gilmar Mendes afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, preferiu não correr risco ao rejeitar a devolução do passaporte e impedir a viagem de Bolsonaro para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Abre aspas. Estamos às vésperas de um eventual oferecimento de denúncia nesse tema. É um tema delicado, buliçoso. E ele, Moraes, preferiu não correr risco. Fecha aspas. Isso. O ministro do STF disse que ficou particularmente impressionado com a reunião em que altas figuras da República falaram abertamente de constranger ministros do STF. Gilmar Mendes se refere ao vídeo que mostra a reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto no dia 5 de julho de 2022, a qual o ex-presidente e ministros discutem o que a Polícia Federal chamou de uma dinâmica golpista. Em sua avaliação, as informações da PF sobre o planejamento da morte do ministro Alexandre de Moraes são preocupantes. Para ele, desde a redemocratização, essa tentativa de golpe é a primeira grande crise com invólucro militar. Por isso, ele voltou a defender que militares das Forças Armadas e da Polícia Militar não ocupem cargos civis se não estiverem afastados, como na reserva, por exemplo. Abre aspas. Não parece adequado que um militar que não está na reserva ocupe um cargo civil. Fecha aspas. O ministro citou como exemplo Eduardo Pazuello, ministro da Saúde de Bolsonaro, que, em sua opinião, foi o símbolo de um grande desastre, pois a ele foi confiado o ministro da Saúde em plena pandemia. Chamou de grande irresponsabilidade. Mendes também elogiou a atitude responsável dos comandos militares que rejeitaram o golpe. Essas informações são do jornal Valor Econômico. Pitoli. Que está repercutindo a entrevista dada para um portal chamado Brasil Confidencial. Eu nunca ouvi dizer. Uma boa, problema meu. Eu sou um mal informado. Eu não conheço. É o Gilmar Mendes já dando veredito, Bogo. Ele já está condenado, o Bolsonaro. Concorda? Vocês não sentem nojo quando vê a fala desse cidadão, desse senhor? Não dá asco. Há bastante tempo. O estômago embrulha. Porque esse senhor aí, para quem não se lembra, é aquele que disse que o Brasil vivia uma cleptocracia. É aquele senhor que disse que a esquerda, que o PT tinha desviado bilhões de reais e que teriam dinheiro, com dinheiro roubado, de continuar no poder durante anos, às vezes até décadas, com dinheiro roubado. É esse senhor aí. É esse senhor que tem uma aproximação muito grande com o Procurador-Geral da República, que está ali naquele triângulo, né? Procurador-Geral, chefe da Polícia Federal, Judiciário. Pitoli, que câncer que nós estamos presenciando no Brasil. Eu entendo o seguinte, ele já deu voto. Sim, mas ficou normal eles anteciparem o voto. Que nem o Alexandre foi prudente em não liberar Bolsonaro, porque Bolsonaro ia fugir. Sabe, são falas. Né? Não, primeiro que se o Bolsonaro... Vamos lá, vamos trabalhar o Tico e o Teco. Alguém em sã consciência acredita que se o presidente realmente quisesse fugir, ele não teria fugido? Ele disse aqui ontem. Não. Que foi uma fala recortada, inclusive, né, João? E que foi ontem meio que viralizada, né? Ontem o destaque da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui ao Ouro Verde foi isso, que ele disse que qualquer um pode fugir do país. Qualquer um pode fugir. Bom, se ele quisesse fugir, por que ele teria voltado dos Estados Unidos?
Poderia dos Estados Unidos para outro país, será a Hungria pedir asilo político? Não é porque a questão de fugir. Como que uma pessoa, eu, por exemplo, qual a informação que eu tenho de grande bastidor de Brasília? Eu falei isso aqui, Pitoli perguntou, pô, você acha que o presidente Bolsonaro vai para a posse ou não? Vai liberar o passaporte ou não? Eu falei isso aqui semana passada, não vai liberar. Por quê? Porque, primeiro, essa turma, Pitoli, chegou num ponto que não tem recuo. O recuo para esse pessoal não tem como, se recuar é cadeia, não tem como, não dá mais. Tem sangue nas mãos, Pitoli, tem gente, o Clezão morreu, Pitoli. Quantas pessoas não estão morrendo? Depressão, tentativa de suicídio. Não tem volta mais. Eles vão pro tudo ou nada, estão indo pro tudo ou nada. Tiraram o ladrão da cadeia, Pitoli. E se a gente falar alguma coisa aqui, eles vêm pra cima da gente e prendem. Sabe? Censura. Agora, está num ponto que eles podem prender o Borgo, sabe? Prende o João, prende o Pitoli, mas não tem mais como segurar. Impressionante é dar o voto antes, né? Isso é impressionante. Porque virou bordel. Virou um bordel. Virou bordel, sabe? O bordel acha mais organizado, tem um pouco mais de regra. Geralmente tem quem manda na casa, a segurança. Isso aí não. Pois é. Nicholas, I have a very special presentation for you today. Welcome to Washington, D.C. Thank you so much. My name is Reverend T. Nunez, and I'm a former presidential appointee. I have served under 2 presidents. I served under Obama for 3 years and President Trump. And I have a family that served under President Trump. So we welcome you to Washington, D.C. And here is a ticket for the inaugural ceremonies from Washington, D.C. But this is very special because I worked with the inauguration committee since the years of George H. Bush. Okay. I have been working with different presidents in the inaugural committees. Yeah. I was able to obtain you, through my daughter, Hannah Castillo, a very special presidential inauguration Liberty Ball ticket where the president will be at tonight. Wow. So this is a VIP guest. You're going to be my guest tonight for the presidential inaugural ball. And I want to present you that in behalf of my family that's worked for, President Donald Trump. My daughter was very instrumental, making sure I obtained a ticket for you to attend with us tonight. Thank you so much. I can't speak right now what is inside my heart, but I came from a very poor neighborhood in Brazil. My family also, and my dad and my mom never thought that maybe one day I would be with the greatest, with the big ones. I feel so small, but my God is big. God is big. Thank you so much. And His plans for you are very big. Yeah. They're not for you to give you a hope, and He's going to give you a hope and a future, and people are going to see that your promotion is not coming from the east or the west, but it's coming from the Lord. And when I was praying for you this morning, the Lord said it's been your humility. You've paid the price. You laid your name down for your country, and because laying your life down, God is going to honor you. And salvation is coming to Brazil, but in the political realm, I'm an apostle on the government mountain in America. Yes. I've been praying for America for 53 years. That's how long I've been serving Jesus, but I see that anointing on you, that on that government mountain in Brazil, in your country. God is giving you that mountain. Like Caleb said, he was 80. Give me that mountain, Lord. That's what you're saying, to the Lord. Give me that mountain, and it's in Brazil, the country. There's a senator in Brazil that, Magno Malta, he always called me Caleb. Did Caleb? Yeah, Caleb. Yeah. He always called me as a Caleb. Thank you so much. I thank God for this opportunity for me. For me, it's amazing. Well, I want to welcome you to Prayer House DC in Washington, D.C. and all of Brazil. You are so honored to have Nicholas represent you. So, Brazil is next. I know that America is going to work with Brazil to make sure that everything is restored that the devil stole like it did in America. Restoration is coming to Brazil. And God's going to use you. You're going to be a very big instrument in the hands of the Lord. Amen. Continue to serve me when you do. Thank you for God coming. is looking for Brazil. Thank you so much. Thank you. Bless you. Abro aspas, vai ser uma batalha longa, dura e assimétrica. Donald Trump vai remodelar mais uma vez a extrema-direita mundo afora e dessa vez robustecido na análise da diplomacia de Luiz Inácio Lula da Silva pelas Big Techs, que apareceram em peso. Do Google ao X, estava todo mundo lá batendo palma para o novo presidente dos Estados Unidos, que anunciou aí essa série de retrocessos, pelo menos na agenda ambiental. Segundo a ciência, não há muito espaço para dúvida. Trump aposta no que tem de mais antigo, combustível fóssil, por exemplo. Vamos perfurar, baby, perfurar, foi o que ele disse. Bom,
A expectativa da diplomacia do Brasil é de que isso vá ter esse alinhamento de astros que Trump exibiu ali na sua posse, vai ter um impacto não só sobre a América Latina, que Trump disse, não, tá excelente, eles precisam muito mais da gente, todo mundo precisa da gente, nós não precisamos deles, quanto sobre a Europa, sim. E a Europa deve ser o primeiro flanco de batalha. Começa com Alemanha e França na avaliação da diplomacia do Brasil, uma tentativa de influenciar diretamente as eleições desses países, de influenciar a forma como a política nesses países está sendo feita e o alinhamento também de Estados Unidos com alas da extrema-direita na Europa, a começar por esses dois países, de novo, repito, Alemanha e França, muito por meio do alinhamento com as Big Techs, em especial com Elon Musk, que vai ter assento no governo Donald Trump formal. Fez até discurso ontem e fez chacota depois de uma saudação que emula a saudação nazista, que ele fez questão de repetir 2, 3 vezes para ninguém ter dúvida da provocação que ele estava fazendo, para dizer o mínimo, no palanque. Bom, depois disso, a diplomacia brasileira vê também desafios a democracias aqui na América Latina, a começar pelo Chile, de Boric, sim, que vai ter eleição também antes da do Brasil. E aqui, claro, as coisas também não vão ficar para trás. Steve Bannon fez questão de mandar recado, mesmo estando fora do governo, tendo sido um pouco colocado de lado pelo próprio Donald Trump, dada a toxicidade que ele ganhou desde que foi condenado, mas vem fazendo acenos. O que a diplomacia do Brasil está vendo é isso, uma batalha que não termina amanhã, não termina em 2026, vai ser muito longa e assimétrica, por conta, inclusive, dos, digamos, alinhamentos de força. Tem um segundo passo que está sendo aguardado, que é a China. A China, por incrível que pareça, tem um ditador, Xi Jinping, à sua frente, mas virou meio que um adulto na sala de uma espécie de teste, mesura de forças ali que está sendo feita na queda de braço, ao melhor estilo da Macholândia, perdão, né? Então, agora o Brasil está querendo entender como é que a China vai se portar diante desse novo governo dos Estados Unidos, que, como a Leilani disse, não surpreendeu nem positivamente quando anunciou e fez seu discurso ontem. Camila. E antes de ouvir aqui Cauty e Piotto, deixa eu trazer mais um trechinho aqui do discurso de Donald Trump, que assegurou que vai acabar com a censura e também restaurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Estamos com o nosso governo enfrentando uma crise de confiança. Durante muitos anos, um establishment corrupto extraiu poder e dinheiro do cidadão, enquanto os pilares da nossa sociedade estavam quebrados e completamente sem manutenção. Agora temos um governo que não consegue lidar com uma crise simples, ao mesmo tempo em que está entrando em diferentes eventos catastróficos no mundo todo. Vamos restaurar a competência e a eficácia ao governo federal. E o meu governo vai criar um novo departamento de eficiência do governo. Depois de muitos anos de esforços federais inconstitucionais e ilegais para interromper a liberdade de expressão, eu também vou criar um decreto para interromper a censura do governo e trazer de volta a liberdade de expressão aos Estados Unidos. Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está acompanhando essa cerimônia de posse desde o início, desde a 1h da tarde. Conta para quem acabou de chegar agora, se você fizesse um resumo desse primeiro discurso oficial de Donald Trump, empossado presidente dos Estados Unidos. O que mais te chamou a atenção nesse discurso, Piotto? Boa noite. Boa noite, Cauty, boa noite, Silvio, a Ana que está lá em Washington nesse frio danado, mas vamos lá. A todos que nos acompanham. Algumas palavras-chave importantes ditas por Donald Trump neste discurso. Falou em soberania, em segurança, balança do poder, equidade no tratamento com os cidadãos, combater os excessos do Departamento de Justiça, disse que isso vai terminar, criar, obviamente, uma nação próspera e livre, ele voltou a falar sobre esse assunto agora, reclamou do establishment corrupto, ou seja, está falando do Partido Democrata. Ele disse que foi um governo que não conseguiu lidar com problemas simples. Ele está citando, por exemplo, a enchente que aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em boa parte dos Estados Unidos, mas a Carolina do Norte foi o estado que mais sofreu com isso. Isso foi em meados de outubro do ano passado.
Falou também agora dos incêndios em Los Angeles, falou em defender a fronteira. O país não consegue responder essas emergências, citando aí também essas tragédias. Diz que a mudança será rápida. Ele diz que vai reverter essa traição horrível contra o povo americano. E ele está citando novamente, citou isso no discurso de posse, isso é importante dizer, porque esse também foi discurso de campanha dele. Ele repetiu o discurso quando ele já estava vitorioso e voltou a falar ali ao lado dos democratas, inclusive Joe Biden e Kamala Harris, que estavam ali também acompanhando a cerimônia. Ele voltou a falar que foi salvo por Deus, é importante citar isso aí, diz que essa é exatamente a lógica dele estar neste momento na Casa Branca. Agradeceu, por exemplo, a 2 grupos que são eleitorados muito democratas, ou historicamente democratas, como os latinos e negros, fez isso no discurso dele de posse, importante isso daí, citou Martin Luther King, hoje é dia do Dr. King também, e fez uma série de citações, sobretudo na questão de acabar com essa agenda woke. Diz que há 2 gêneros agora na América, voltamos a ter 2 gêneros. Uma obviedade biológica precisou ser dita por um presidente na sua posse nos Estados Unidos, masculino e feminino. E falou que não se enxerga mais a cor nos Estados Unidos, e sim o mérito, a competência, ou seja, a valorização da meritocracia. Bom, e citou outras coisas que são extremamente importantes. A questão das fronteiras, que também foi dita lá atrás, e importante, Paulo, acho que essa para mim, isso não é só surpreendente. O mesmo discurso na campanha foi dito novamente quando ele já tinha vencido a eleição. Ou seja, ele manteve todas as promessas. Quando você imagina que vai chegar ao poder, aquela história, campanha, campanha, governo, governo, não, neste momento, neste primeiro dia de governo dele, ao tomar posse, ele repetiu, com uma coragem que foi notada pelo J.D. Vance, o vice-presidente, dizendo no segundo discurso, presidente, o senhor falou coisas, eu nem imaginava que chegaria tanto. E ele fez todas essas citações. O que nós teremos agora é um presidente americano que chegou para restaurar os valores americanos. E esses valores americanos se confundem com os valores ocidentais. E a gente pega desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Esses são os valores ocidentais. Os de liberdade, os de um governo que obviamente não intervém, o de cidadãos livres e obviamente um sistema de justiça sério e justo. São coisas que, por exemplo, com as quais nós estamos lidando hoje no Brasil. A ausência de liberdade, a ausência de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa e sim, com um departamento ou com uma justiça não exatamente livre e tão pouco justa. Este é o propósito de Donald Trump, que ele reafirmou 3 vezes, na campanha, depois de vencer a eleição e agora na posse. É inimaginável que um presidente que já tenha passado 4 anos, ele teve um ato de humildade para mim extremamente grande, ele disse o seguinte, eu aprendi muito durante o discurso, ele disse aprendi, ou seja, foi um aprendizado importante, ele sabe exatamente o que fazer, mais que isso, parece que tem a noção exata de como fazer. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas.